Boa tarde a todos, o meu nome é Diogo Josua, sejam bem-vindos ao meu podcast, O Atleta Moderno. O objetivo deste podcast passa por falar e convidar vários profissionais da área que trabalham com atletas, desde treinadores, preparadores físicos, psicólogos, nutricionistas e convidar também alguns atletas profissionais para falar um pouco do percurso deles. Hoje o meu primeiro convidado é o Luís Fernandes. Luís, obrigado pela tua presença, um grande amigo meu, e o objetivo vai ser falarmos aqui sobre vários temas, a fazer-te algumas questões, aquilo que nós fazemos por norma no dia-a-dia. Numa primeira fase gostava que te apresentasses e falasses um pouco do teu percurso profissional para as pessoas te conhecerem um pouco mais, ok, Luís? Obrigado. Ok. Antes de mais, grande Jossa, obrigado pelo convite para este podcast. Gosto sempre desta troca, desta conversa científica. Ok. Percurso profissional, é sempre aquela pergunta um bocado difícil falarmos sobre nós, mas basicamente é isto. Sou licenciado pela Faculdade de Motricidade Humana, ok? Tirei a licenciatura em Ciências do Desporto, major em Exercício e Saúde. Um dos grandes focos que eu tenho mesmo é a nível de reabilitação. Gosto bastante de hipertrofia e tudo o que envolve transformações físicas, e lá está, performance, dado o meu background de ter praticado atletismo, natação, ainda que tivesse sido numa altura que era bastante novo, mas deu para ganhar aqui estas raízes e este gosto pela performance. Tenho especialização em osteopatia, ok? Mais curso a nível de fisiologia articular, biomecânica, forma como os músculos funcionam e interagem entre si. E basicamente, muito resumido, é isto. Agora é parte prática e espremer isto tudo. Boa, é isso mesmo. Há quanto tempo, ou desde quando, é que tu trabalhas com atletas? Pronto, nós somos amigos, eu conheço o teu trabalho, não é? Há quanto tempo mais ou menos começaste a trabalhar com atletas? De que área ou de que desporto é que são esses atletas? Ok. Há quanto tempo? Há quanto tempo? É assim, não sei precisar, eu creio que mais ou menos há 4, 5 anos comecei a trabalhar com atletas, não consigo precisar com certeza. Foi a partir do momento em que eu saí da licenciatura. Atletas pelos quais eu já passei as modalidades foi natação, futebol, voleibol, exatamente. Creio que serão estas três. Depois o resto enquadra-se mais no serviço de treino personalizado, transformações físicas, hipertrofia, trabalho de perda de gordura. Essencialmente seriam estes três: voleibol, natação e futebol, exatamente. Ok, boa. E como tu sabes e ouviste, o nome deste podcast é o Atleta Moderno. Qual é que é a tua opinião? O que é que tu achas? Ou como é que devia de ser o atleta moderno? Ou seja, é uma pergunta que vou fazer a todos os profissionais, né? Cuidados é que eles devem ter, visão, Não percebes? percebi que idades é que eles devem ter? Não percebi. Que visão é que eles devem ter, imagina, Ok. ambições, o que é que eles devem cuidar ou não de si, percebes? Ou seja, qual é a tua mentalidade sobre este tema do atleta moderno? Ok. Gostei da pergunta. Imagina, Gostei da pergunta. antigamente, nós vamos ao antigamente, não é? Pá, e vamos, por exemplo, pegar no atletismo, não é? A malta não tinha pista, não é? Pá, o que é que faziam? Corriam na estrada, e tivemos grandes campeões, ok? Em termos Exatamente. mundial e tudo mais, e Jogos Olímpicos. A minha questão é agora, pá, com estas, pronto, até alterações climáticas, como tu às vezes também falas nos teus posts, que eu vejo, da alimentação, vegan ou vegetariana, o que é que tu achas que o atleta deve, este moderno, ou seja, achas que em termos de treino deve ter cuidado com alguma coisa, deve, alguns pilares que tu defendas, por exemplo, o trabalho que tu fazes específico com os teus atletas, se é só, ok, vamos treinar, ou se tens que ter cuidado com isto, tens que ter cuidado com aquilo, estás a perceber a minha questão? Só para não... Sim. Estou a perceber, por dito assim parece um bocadinho geral, mas eu percebo onde é que tu estás a querer chegar. É assim, como é que deve ser o atleta moderno? Eu acho que, essencialmente, lá está, são aqueles três pilares que nós defendemos, que é a parte psicológica, mentalidade, digamos assim, é a recuperação e é o esforço. O que é que eu acho que é o mais importante e que se calhar às vezes não vejo a ser praticado? Não estou a dizer
em altos níveis, mas também em altos níveis, que é um trabalho inteligente, ok? Tens, por exemplo, falando a nível do esforço, tens atletas que se calhar têm talento e estão em altos níveis, mas não colocam o esforço, nem têm o trabalho árduo que se calhar deveriam ter muitas das vezes, ok? Depois tens o lado oposto, em que têm um trabalho excessivo, estão sempre a cascar, mas depois falha a parte da recuperação. Não dormem as horas suficientes, não têm um trabalho, por exemplo, quer a nível de pilates, quer a nível de massagista, fisioterapeuta, recuperação a nível de lesões, e às vezes nem sequer têm lesões, mas têm indicadores de possíveis lesões, digamos assim. E depois é a parte da mentalidade que se relaciona com aquilo que eu já disse, que é, tem que ter um espírito de resiliência, porque às vezes podem ter o melhor trabalho do mundo, epá, isto é o plano perfeito, isto é assim, surge uma pequena lesão, se eles não tiverem aquela mentalidade forte para continuar, esquece, vai tudo por água abaixo e essa pequena lesão origina outra, e uma pessoa, lá está, é como um grande amigo meu diz, epá, eu podia agora estar a treinar bidiários, fazer isto tudo, pumba, mas depois se calhar daqui a 3 meses estava lesionado, ou se calhar não aguentava a carga, e se calhar, por exemplo, a nível de olheiros do futebol, se calhar não reparavam nele porque ele já estava muito desgastado. Mas ao fim e ao cabo é ter um trabalho inteligente, ao fim e ao cabo é isso que eu defendo que um atleta moderno tem que ter. Ok, estás a dizer do género gerir, por exemplo, as cargas de treino que ele tem nos treinos, por exemplo, vamos falar assim de futebol ou mesmo de natação, por exemplo, nos treinos de futebol ou natação, com o treinador, né? Depois os nossos treinos, não é? Ou seja, percebemos como é que o atleta está quando ele chega às nossas mãos, e depois o teste da mentalidade, pronto, mindset é sem dúvida muito importante, porque infelizmente vê-se muitos atletas que têm muitas lesões, continuam sem perceber porquê e também não investem em si às vezes, para perceber o porquê, ou seja, às vezes não significa que o fisioterapeuta não saiba tratar a lesão, mas acima de tudo é também prevenir essa lesão. Boa. Jota, não te quero interromper, mas é só porque, como estamos a falar acerca do atleta moderno, eu acho que isto cada vez se começa a colocar mais em voga, muito mais do que antigamente, mas eu acho que o principal agora, para dizer aqui a palavra-chave, é força, trabalho de força. Porque antigamente era, por exemplo, a nível de atletas, atletismo, natação, o que quer que seja. Natação, se calhar, já vejo isso um bocadinho mais enraizado. Mas era só endurance, carga. Quando eu digo carga, é carga, volume de treino no sentido do próprio exercício em si. Ou seja, carga interna, ciclismo só bike. Corrida, só corrida. Eu tenho o trabalho de força. Não estou a falar necessariamente como prevenção de lesões, mas também, e é mega importante o trabalho de força para prevenção de lesões, mas o trabalho de força como também melhoria do aspecto da performance, estás a perceber? Boa, exatamente, excelente. Somos dois que acreditamos e defendemos muito nisso, pelo menos o nosso trabalho fala por si. Boa, e então vamos imaginar, eu sei que atualmente tens atletas de futebol. Queria-te fazer uma pergunta. O que é que tu fazes, qual é a primeira, vamos chamar sessão ou abordagem que tu fazes quando tens um atleta? Imagina, eu sou atleta de futebol, chego, olha Luís, eu quero treinar contigo. O que é que tu fazes? Avaliação, como é que funciona? Depois o que é que delineas com o atleta, percebes? Como é que, dá-nos assim um exemplo, só para conhecer um pouco o teu trabalho e aquilo que tu fazes. Ok, é assim... Normalmente isto tenho do género de um protocolo, mas lá está, isto adapta-se sempre. Uma pessoa A não é igual à pessoa B. O que é que eu costumo sempre fazer? Ver para já a estrutura física. Quando digo estrutura física é no sentido de ver o peso, ver como é que estão a nível das pregas adiposas, ver a nível de perímetros. Exatamente, composição corporal, ao fim e ao cabo. Para saber nesse sentido mais lado, se depois ao longo do tempo, se ele está a perder gordura, se está a ganhar massa muscular, se está a manter simplesmente, e depois entra a componente que eu diria que é mais importante, que é como é que ele está a nível de mobilidade, como é que ele está a nível de trabalho de força, avalio todas essas componentes, ver como é que está a mobilidade a nível dos posteriores, ver a nível dos ombros, não necessariamente para a performance em si, ou seja, eu não vou avaliar os ombros para ver se ele consegue correr, porque os ombros, ele quando está a correr só utiliza daqui até aqui, ele não vai com o braço aqui acima, mas para o trabalho todo que temos que fazer, a nível de elevações, tudo aquilo que ele precisa de fazer, ele precisa de ter uma boa estrutura e uma boa base.
portanto, ao fim e ao cabo, é perceber como ele está a nível de composição corporal e a nível físico como é que ele está a nível de mobilidade, estruturas passivas também, ver como é que estão os ligamentos, mais coisas. E isso vem muito mais coisas, da osteopatia que tu tens, não é? Essa parte de estruturas passivas, dessa mobilidade, analisar os ângulos, isso vem muito dessa formação? Também. Várias outras formações que eu tirei, a nível de fisiologia articular e biomecânica, também me deram esse foco, ou seja, no sentido de perceber onde é que as forças estão inseridas, se é mais no joelho, se é mais no glúteo, como é que o agachamento deve ser realizado. Mas depois lá está, entre essa componente para eu perceber, ok, tenho aqui um atleta que tem laxidão a nível do ligamento cruzado anterior, será que faz sentido fazermos isto? Será que temos de trabalhar mais aquilo? Ou seja, se tivermos, por exemplo, aqui dando mesmo um exemplo para as pessoas verem, temos um jogador, por exemplo, que tem o ligamento cruzado anterior muito mais laxo. Se calhar isso não nos indica nada a nível de lesões, mas se calhar indica-me a mim que se calhar vou ter que reforçar um bocadinho mais os posteriores do que noutro jogador qualquer. Vou ter que reforçar o complexo de posterior e quadríceps, ter ali uma boa relação para me certificar que ele depois no campo não sofre nada. Boa. Diz isto? Agonista-antagonista, né? Quando falas nessa relação. Exatamente. Ok. Exatamente. Boa. E, ou seja, fazes essa avaliação e depois, ok, o atleta está assim e a partir de agora fazes o planeamento dele e depois consoante os objetivos que ele tem, né? E depois, ou seja, aquilo que tu estás a dizer é que crias ou fazes, vamos assim chamar, uma avaliação global, não é, do atleta, ou seja, vermos ele é uma pessoa e depois o atleta, não é? Ou seja, avalias o atleta num todo, é isso que estás a dizer, e depois, ok, vamos então ao trabalho de força, ao trabalho de velocidade, pronto, aquelas necessidades que ele precisa, é isso que estás a dizer, não é? Sempre... Exatamente. Mas lá está, uma das coisas que se vê a nível de avaliação, e isto vou dizer que é a minha perspectiva, Sim. Não estou a dizer que eventualmente será a melhor, é a minha perspectiva e lá está, para ser a minha perspectiva é um quadro que seja a melhor. Mas eu, por exemplo, não testo isso, fala-se muito em testar os RMs, ver como é que está, 75, 90% de RM, ver como é que ele está e ver como é que é a performance dele. Eu só depois de, e falando então em atletas jovens, eu só depois de testar como é que ele está a nível de forma e só depois de ter algum trabalho de treino, é que eu depois vou testar como é que ele tem as cargas. Porque não me interessa eu testar ao início como é que ele tem os 90% de RM quando ele faz um agachamento com a coluna assim. Ou seja, aquele 90% de RM é vértebras para a esquerda e para a direita. Portanto, não me interessa propriamente. É que ele ganhe uma boa base e depois a seguir vamos testando 90% aqui, 90% ali e vamos testando assim. Boa. É isso mesmo, exato. Ou seja, no trabalho e no treino, com os jovens é preciso ter sempre esse cuidado, ou seja, apostar numa boa base, né, numa, como se diz, o foundational, né, uma boa estrutura, desde trabalho com o peso do corpo, fazerem bem os movimentos, flexões, agachamentos, aqueles movimentos padrão básicos e só depois sim, ok, começamos a colocar cargas. Sei também que trabalhas com a parte, pronto, de hipertrofia, de obesidade. Remetendo assim isso para os atletas, tu tens assim alguns valores base que os atletas deviam ter, eu não sei se tens assim, se só trabalhas com jovens atletas ou se atletas um pouco mais velhos e aí já vem alguma precisão em termos, por exemplo, de pregas ou massa gorda, ou estás a perceber o que eu estou a dizer, ou seja, uma composição corporal que o atleta devia ter, se isso influencia no rendimento do atleta, na velocidade, na mudança de direção, estás a perceber? Não sei se atualmente lá está, se trabalhas com isso ou não, mas mesmo que não trabalhes, creio que consigas dar alguma opinião e falar sobre a importância, lá está, dessa composição corporal que tu fazes muito bem, que deve ser feita, né? Porque força igual a massa vezes a aceleração, né? Tal, é isso mesmo. É assim, eu não tenho propriamente um valor estanque para, por exemplo, o percentual de gordura que o atleta tem que ter. Ou seja, tem uma amplitude de valores. Ou seja, por exemplo, entre 8% e 12%, por exemplo, para jovens a nível do futebol, se calhar para raparigas o percentual vai ser bastante maior, porque já sabes, naturalmente elas vão ter que ter mais gordura, até para os processos hormonais, a nível daquilo que as mulheres têm a nível do ciclo. São fases naturais e, portanto, elas precisam ter mais gordura e até é necessário mesmo para que isso não fique desregulado.
lá está, a nível dos atletas jovens, trabalho também com pessoas, quando estou a falar de atletas, portanto nunca se espera que sejam atletas com mais de 40 anos, portanto são sempre relativamente jovens, mas sim, trabalho até agora, os atletas com que eu lidei, trabalhei até aos 25 anos, mais ou menos. A nível de composição corporal, lá está, tenho esses valores que não são 100% estanques, tenho essa amplitude, e depois aquilo que me interessa é não me focar necessariamente no número, mas ver a relação do número com a performance que o atleta está a ter. Ou seja, por exemplo, estamos a passar por um processo em que eu tenho um atleta com 15% de gordura. Ele claramente deveria descer esse percentual, mas eu não lhe posso meter numa descida muito agressiva, porque se ele tiver uma descida muito agressiva, consequentemente também vai perder força. Então eu tenho que jogar muito com as percentagens e com os valores de gordura para me certificar que ele está a perder peso, mas não o suficientemente agressivo para que os valores de força dele também deixam. Ou seja, basicamente é tentar relacionar os valores com a performance dele. Se ele estiver a descer, está a descer, por exemplo, 0,5 kg por semana ou a cada mais ou menos 10 dias. Ok, está a afetar a performance dele? Não. Podemos testar um bocadinho mais agressivo. Talvez, com calma. Mas lá está, isto aqui é aquilo que eu tento jogar com eles a nível de treino personalizado, ver como é que aquilo está a ocorrer. Situações mais complicadas, aliás, eu defendo sempre que devemos ter um trabalho em conjunto com os nutricionistas. Isto aqui é aquele trabalho que eu tento ver a relação entre a performance e a composição dos atletas. Exatamente. E é por isso também, lá está, que surge este nome do podcast, quando tu falas dos nutricionistas, ou seja, é importante o atleta ter esses pilares que nós falámos no início, mas também, lá está, se for viável para o mesmo, ser acompanhado por um nutricionista, apesar de, pronto, nós tentarmos sempre ajudar, não é? Que nós também sabemos alguma coisa, mas nunca é a mesma coisa, não é? Porque como nós avaliamos o atleta, não é? Individualmente, vamos assim dizer, o nutricionista, o psicólogo também avaliam, né, individualmente na área deles. E é para isso que também surge este nome, devido a essa importância que o atleta deve ter esse cuidado, ser acompanhado nutricionalmente, psicologicamente, lá está, e depois a parte do treino e os treinadores, ou treino personalizado, ou preparadores físicos. Boa. Exatamente. Luís, agora a parte de hipertrofia, tu és muito grande, que eu sei, sabes muito, estás sempre a ler o Brad. Vamos agora. Aquilo que se ouve muito agora, e tu falaste na força, lá está. Eu até já me estou a chegar mais para a frente, que é isto que eu gosto. Não, eu gosto de tudo, mas hipertrofia tem aquele gostozinho. Chuta. Eu sei que sim. Até que ponto é que trabalhar hipertrofia com os atletas, ok, pode influenciar, lá está, a performance? Ou seja, agora falámos na composição corporal, vamos agora falar na hipertrofia, o aumento da massa muscular, não é? Pode influenciar o atleta. Ok, agora está muito na moda ou em voga só treinos de ginásio. Treino de força faz bem, então vamos todos treinar ginásio e esquecer o resto. Ok? Yeah. O que é que tu achas? O que é que tu falas com os teus atletas? Em termos de hipertrofia, como é que falas com eles? Como é que são os treinos? Como é que priorizas? Pronto, assim uma coisa geral, saber um pouco a tua opinião, já que estudas muito essa área. Eu vou buscar um bloco de notas para eu apontar, para eu colocar pontos sobre aquilo que eu quero frisar e relacionar isso. Ok, hipertrofia dos atletas. É assim, para já, uma coisa que nós temos de ter em atenção no que toca à hipertrofia é, regra geral, e quando estamos a falar em atletas avançados, intermédios avançados, e não me estou a referir necessariamente só ao futebol. Estou a falar de futebol, estou a falar de culturismo, estou a falar de atletas que vão utilizar força e halteres, barra, o que quer que seja, para incremento de força ou hipertrofia. Tudo o que nós queremos fazer para aumentar a massa muscular, temos de ter sempre como é que se diz em português? Caloric surplus. Temos de ter mais calorias do que aquilo que nós necessitamos, ok? Por exemplo, nós precisamos... Por exemplo, eu necessito de 2.700 calorias para estar em manutenção. Ou seja, vou ter que comer mais do que isso se eu quiser ganhar massa muscular. É assim, se eu tiver num estado em que eu nunca treinei na vida e isso quase basta eu comer quase como eu como e eu olho para um halter,
que eu vou que eu vou ter ganhos com isso, ok? Mas à medida que nós vamos avançando é preciso ter mais cuidado com isso. Portanto, isso é a primeira variável que nós temos que ter em conta. Se queremos ganhar massa muscular, temos que comer um bocadinho mais do que aquilo que nós comemos. Agora, entra aquele jogo de cintura, porque nós temos várias variáveis para relacionar. Porque nós comemos mais, mas quão a mais é que devemos de comer? Estamos a comer mais X calorias, mas depois entra o trabalho do nutricionista. Estamos a comer da forma correta ou estamos a ir ao McDonald's comer essas calorias a mais? Depois, juntamente a isso, é tentarmos relacionar isso com o treino de força, que depois já vou tocar no treino de força, que é, por exemplo, nós estamos a comer a mais, realmente, ok, estamos a treinar a hipertrofia, mas até que ponto essa massa muscular que nós estamos a ganhar a mais, ou que pretendemos ganhar a mais, não vai ser detrimental para a nossa performance? Porque, lá está, eu não quero ver o Usain Bolt a correr com 200 kg, nem quero ver o Michael Phelps com 200 kg na piscina, e ao fundo já não nadava. Ou seja, temos que relacionar isso. É preferível, em certos casos, lá está, depende do desporto, mas é preferível em relação à gordura. Mas temos também de ter essa relação. E para termos essa relação da massa muscular, se é mais, se é menos, temos também de relacionar as variáveis do treino, que é, regra geral, atletas, o foco é ganhar força e não tanto massa muscular. Portanto, se o foco for ganhar força, tentar trabalhar em repetições baixas, ou seja, vamos dizer mesmo 4 a 10. Entre 4 a 10 nesse esquema, para ganhar força, é aquilo que eu aconselho. Mesmo para a hipertrofia. Dependendo do nível do atleta, não é? Ou seja, se for um atleta exatamente. Terá que ser... Se for um atleta iniciante, mas sim, boa. Exatamente. Fazer 15 repetições ou 20 até será benéfico para ele, mesmo a nível de padrão de movimento, para perceber como é que ele deve fazer o agachamento, como é que ele deve fazer o press. Portanto, isso, sim, sem dúvida. Estou a falar a nível... vamos falar intermédio para cima, tudo o que é intermédio para cima. No que é atletas mais iniciantes, digamos assim, qualquer tipo de trabalho, de forma inteligente, vai ser benéfico, porque eles vão aprender padrões de motor que depois, esses movimentos que eles já sabem fazer e que tiveram nas 15 repetições, entre as 15 e as 20, vá que seja, facilmente eles vão transformar aquilo entre 6 a 10 e ter os benefícios a nível de força. Mas lá está, estamos a falar a nível de força, portanto, se quisermos ter o melhor dos dois mundos, a nível de hipertrofia e força, nós vamos trabalhar para força porque temos repetições baixas e já sabemos pelos estudos que se trabalharmos aí e tivermos um bom volume de treino, vamos também ter ganhos a nível de hipertrofia. Portanto, ganhamos força. Se nós estivermos nas 20 repetições, ao invés de trabalharmos nas 5 repetições, vamos ganhar menos força se estivermos nas 20. Nós queremos um atleta forte, portanto trabalhamos num espectro de repetições mais baixas, entre as 4, 8, 4, 10, digamos assim. Ok. Não sei se respondi mais ou menos à tua questão, andei por aqui à volta. Muito bem respondido. E quando tu te referes ao volume, é volume de treino do dia mais semana. É isso? Quando dizes volume. Exatamente. É isso, não é? Pronto. Exatamente. As pessoas que estão a ouvir também para perceberem, né? Porque podem não ser da área do treino, também perceberem aquilo que estamos a falar. Boa. Agora, mais um tema muito interessante, que tu também, que eu já vi que tu estudas, o treino concorrente, ok? É aqui algo... atenção, isto, o objetivo, lá está, passa por, como disse no início, falarmos um com o outro. Eu e tu não vamos saber tudo hoje, nem sabemos tudo amanhã, ok? Mas a ideia passa mesmo por partilharmos um pouco as nossas ideias. Mais uma vez, aquilo que tu disseste, não significa que aquilo que tu digas ou aquilo que eu diga é tipo, é isto, não é? Ou seja, nós... Exatamente. Existe a ciência, livros, é óbvio, mas depende sempre do atleta que nós temos à frente, se o atleta adere ou não ao programa, não é? Ou seja, isso tudo é importante. Não estamos aqui a dizer que, ok, nós somos os supra-sumos e sabemos isto tudo. A ideia é só conversar e partilhar aqui um bocadinho do nosso conhecimento, que é algum. Como tu sabes, eu trabalho com o atletismo e uma pergunta que eu costumo fazer é, lá está, o treino de força mais o treino aeróbio. Isto para atletas, vamos dizer, 400 e 800 metros, vamos assim dizer. Qual é a tua opinião? Até que ponto é que influencia a parte da corrida? Okay? Se o treino de força realmente torna os atletas mais lentos, okay? Há aqui muitas coisas interessantes por onde pegar, mas assim uma coisa simples, gostava que falasses um pouco. Ok. Ora bem,
eu assim tentando simplificar, temos um atleta. O atleta continua a ter os mesmos treinos de atletismo. Lá está, ele vai 3 vezes treinar com o seu treinador e estamos a falar num atleta, pronto, lá está, 400, 800 metros. Continua, lá está, ele não deixa, ele não começa a fazer, ele não faz treino de força em detrimento do treino de corrida, ok? Faz em conjunto. Se temos um atleta que treina, já faz as suas atividades, faz o seu endurance, faz a sua parte anaeróbica e aeróbica, ter mais força, eu não vejo de que forma isso será detrimental para ele. A única forma em que o treino de força poderá ser detrimental, e lá está, deve ter uma ou duas, comparado com as 20 em que poderá ser benéfico, a única que eu estou a ver agora, assim, a falar contigo muito rápido, é na gestão do treino de força com o treino aeróbico. Lá está. Porque se nós temos 1h30, 2 horas para estar com o atleta, e se nós treinamos com ele na pista meia hora, e depois fazemos 1h30 de treino de força, então, mas o atleta, ele é corredor ou ele é halterofilista? Portanto, aí é que nós temos de ter uma boa gestão e aí é que é complicado nós gerirmos. Agora, se treino de força, se é prejudicial para os atletas, só se esta gestão for horrível. Porque, lá está, temos mais força. Já está mais do que provado que a nível de economizar a passada, melhor padrão de movimento, nós conseguimos fatigar-nos menos ao longo da corrida. Ou seja, creio que os números estão à volta de 6% a 9% da economia de esforço. Ou seja, se nós estamos a fazer... Se antigamente tínhamos um esforço de 100% e agora estamos a fazer um esforço de 94% a 91%, logicamente não nos vamos fatigar tanto, logicamente deveremos ter um resultado melhor. Nem que mais não seja, mesmo que não reduzamos a nível de tempo, a nossa percepção de esforço, sabemos que no final, eu fiz este tempo, se calhar por outro fator não consegui melhorar, mas a minha fadiga não está tão alta como teve na outra vez. Nem que mais não seja neste sentido. Boa, é isso mesmo. E tu achas que deve, por exemplo, se for feito no mesmo dia, no mesmo treino, tu achas, qual é a tua opinião, o que é que se deve fazer primeiro? Estamos a falar nos mesmos atletas, ok? É assim, se for feito no mesmo dia, é um atleta treinar às 7h30 da manhã e depois vir treinar contigo outra vez às 7h30 da noite. Isso é o melhor dos dois mundos. Ok. E se for um treino connosco? Às 7h30 da tarde? Às 7h30 da tarde. Isso aí depois tens várias variáveis. E depois depende, lá está, não existe, é aquilo que tu tinhas dito há bocado, não existe um estudo que diga, é assim, endurance primeiro. E depois tens outros estudos que dizem, é treino de força primeiro, depois X adaptações e Y Z. É assim, a meu ver, depende muito daquilo que tu estás a dar prioridade. Se tu quiseres dar prioridade ao treino de força, e o atleta claramente tem um déficit de força que tu tens que melhorar, não falando acerca só de 400 e de 800 metros, estou a falar no espectro todo a nível de atletismo. Se tu tiveres um atleta que claramente tem déficit de força, se calhar deves de investir nisso primeiro e depois a seguir é que o colocas na pista. Se a nível de força ele está relativamente bem, mas tu queres dar uma maior prioridade a nível do trabalho de endurance, se calhar deves colocá-lo inicialmente a fazer endurance. Lá está, é uma questão de prioridades. Tu vais ter estudos que te apontam para um sentido e vais ter estudos que te apontam para o outro. Quer seja porque a nível do endurance as células ficam mais receptivas lá está, depois ao trabalho de força, tu não vais ter a mesma performance. Se tu fores fazer endurance primeiro, obviamente que o teu agachamento vai descer, obviamente que o teu peso morto vai descer, portanto não vão estar as células, entre aspas, não vão estar tão predispostas, tão receptivas ao trabalho que tu vais fazer. Ok, boa. Mas o ideal seria até em dias diferentes. Dizes-me tu, por exemplo. Claramente. Segunda pista, terça força. Né? Isso é... Sem dúvida. Ideal, não é? Pronto. Boa. E em termos de velocidade, se treinarmos mais força, ficamos mais lentos. Faz sentido? Quando digo mais força, trabalho de ginásio. Percebes o que eu te estou a dizer? Exatamente. Há muito este mito. O que é que tu achas? O que é que tens a dizer assim, de uma maneira simples? É assim, se para a endurance era uma questão de gestão e fazia todo o sentido haver trabalho de força, para a velocidade não há qualquer tipo de dúvida. Porque velocidade é força horizontal mais força vertical.
as tuas palavras perfeitas, Puma, muito forte. Mas é força horizontal e vertical. Exatamente. Portanto, claro que o padrão de movimento temos sempre de treinar. Corrida, temos sempre de treinar. Lá está, somos velocistas e não halterofilistas. Mas, para sermos mais rápidos, temos que imprimir mais força no chão. Para imprimirmos mais força no chão, temos de ter essa força. Para termos a força, temos que a ganhar. Mas lá está, depois temos o trabalho de força, temos de relacionar isso com a... E agora como é que se diz em português outra vez? Calorias? As calorias diárias? Não. RFD, Rate of Force Development. Gestão de esforço? A frequência com que... a taxa de força. Temos que relacionar o trabalho de força com taxa de força. Ou seja, a rapidez com que nós fazemos o trabalho. Ou seja, aqueles milissegundos em que nós devemos trabalhar. Estás a perceber o que eu estou a tentar dizer? Durante o exercício? Não percebi. Durante o exercício? Não. Estou a dizer que o trabalho de força é essencial para melhorarmos a força. E sem dúvida que faz sentido os atletas trabalharem isso. Mesmo. Agora, também temos que ver o outro espectro. Estou a falar em taxa de produção de força, podemos falar sobre potência, exatamente, a palavra. Também temos de trabalhar potência nos atletas. Ou seja, trabalhar só força, mas depois não colocar... O atleta vai, por exemplo, para o salto em comprimento. Tem X milissegundos para treinar. Convém tu dar esse tipo de estímulo quando tu vais colocar o atleta para a prova. Ou seja, nos agachamentos, com bola medicinal, convém colocar esse estímulo rápido. Saltos, por exemplo, pliométricos. Ok. Para gerir potência e para eles perceberem, ok, temos a força, agora temos a velocidade, vamos juntar os dois para dar o potência, que é aquilo que ele vai fazer na pista ou no futebol, vamos lhe chamar assim. Ok, boa. Ok, Luís. Exatamente. Da minha parte está tudo, não sei se queres dizer mais alguma coisa, já estamos assim mais ou menos dentro do nosso tempo, não sei se queres dizer alguma coisa, está tudo dito, falar alguma coisa sobre treino, tudo ok? É assim, eu não quero dizer mais nada, ponto e vírgula. Dar algum conselho, umas últimas palavras, imagina alguém que te esteja a ouvir, um atleta, ou imagina, um profissional, assim umas últimas palavras, assim, aquela frase-chave ou aquelas palavras fundamentais, não sei, se tiveres, senão... Eu tenho sempre aqui uma coisa guardada, que é aquilo que eu já tinha tocado no início, que é o pessoal trabalhar de forma inteligente. E quando eu digo trabalhar de forma inteligente, ponto número 1, e sem dúvida alguma, não se esqueçam do trabalho de força, não se metam, e não me levem a mal, para todos os atletas que estão a ver, para todos os profissionais, é a minha opinião, fundamentada sempre com os estudos e os artigos científicos, mas não deixa de ser a minha opinião, ok? Podem discordar. Mas, por favor, invistam em trabalho de força, invistam numa boa base a nível de core, a nível de estruturas físicas. Por favor, não coloquem os atletas a dançar numa bola de bossu com um kettlebell na cabeça e uma banda na mão esquerda. E, por favor, lá está. Eu percebo o propósito disso, mas trabalho de força, a meu ver, é a base. E vão tirar muito mais ganhos do que se estiverem com trabalhos nesse sentido. Poderá fazer sentido a utilização do bossu, poderá fazer sentido a utilização de bola medicinal, falei há bocado, da futebol, da bola suíça, das bandas, e sem dúvida que utilizo, o Jossa utiliza, de certeza, mas lá está, com pés e cabeça, treino inteligente sempre. Pronto, é força. A seguir, não vou chamar alongamento, mas fazer os exercícios, lá está, conscientemente, de forma a não arriscarem lesões. Não façam um agachamento a arredondar o glúteo se não têm capacidade de intolerância nos tecidos para tal, ok? Basicamente é terem duas variáveis em coisa. Trabalhar com inteligência e ver sempre o vosso nível de tolerância. Se estão habituados a fazer 3 séries, não passem para 6. Estão nas 3, aumentam as repetições ou aumentam um bocadinho a carga, ok, já estão capazes, vão para as 4 séries. Mas não façam saltos e vejam como é que vocês estão a nível de tolerância, ok? Era só as minhas frases finais. É isso mesmo, deita cá tudo para fora. Grande Luís, mais uma vez muito obrigado. Provavelmente vais ser convidado, porque temos sempre muitos temas para falar, vais ser convidado outra vez, mas queria abrir este podcast contigo. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Estamos juntos. Obrigado, grande Jossa.